Jerusalém Celestial TV, falando de Jesus para você. José na terra do Egito. Quando José chegou na terra do Egito, quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele chegou como escravo na terra do faraó. Então José, meus amados irmãos, teve várias dificuldades, teve vários problemas. Ele agora tinha que aprender um novo idioma. Ele agora tinha que aprender uma nova cultura. Ele agora tinha que lidar com os costumes do povo egípcio. Ele tinha que aprender a língua egípcia, porque José era israelita e não falava egípcio. Ele tinha que aprender, entender o que dizia os egípcios, pois ele teria que se adaptar ao novo sistema, ao novo governo, à nova moradia. E assim aconteceu. José foi crescendo entre os egípcios. José, longe do seu pai, amargurado, ferido, triste. A solidão corroía a alma de José, porque tinha sido tirado do seu pai, tinha sido levado longe para seu pai, tinha sido vendido como escravo até chegar na casa de Potifar. Louvado seja Deus. Mas o que José não perdeu foi a fé, foi a confiança no seu Deus. José permaneceu firme nas promessas do Senhor. José não deixou de acreditar que o Senhor estava com ele. Não foi fácil para José. Agora, como escravo, está vivendo em uma terra distante, na casa de Potifar. Mas o Senhor jamais o desprezou José. O abençoou José. E em tudo que José tocava, prosperava. Isso agradou a Potifar, que o entregou em suas mãos os seus bens, as suas coisas. Mas, como se sabe, algo poderia dar errado. A mulher do seu senhor o desejou e queria a José porque ele era um jovem bonito, um jovem atraente. E por não aceitar aquilo, a senhora do seu senhor, ela o tramou algo contra ele. Ela mentiu. Ela inventou que ele teria tentado seduzi-la. E quando ele deixou a sua túnica nas mãos dela, ela chamou a servente e disse que ele tentou desonrá-la. E por esse motivo, ele foi para dentro de uma prisão. Mas não era uma prisão qualquer, meus amados irmãos. Ele foi para o calabouço, para a masmorra. E a masmorra era um lugar terrível, um lugar frio, um lugar úmido. E com o passar do tempo, as pessoas que estavam na masmorra adoeciam de tosse. Mas José estava lá. Agora, José sofre um golpe. Acusado acusado de assédio. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque é assim que é a história de Israel. Assim como a história de Moisés, que foi lançado nas águas, e a filha do faraó o encontrou, e o levou para sua casa, e o criou como seu filho. Porque a criança era bela. Porque assim o rei faraó tinha mandado matar todos os israelitas. Toda criança, homem, teria que ser morto. Mas escapou Moisés para libertar o seu povo. Para libertar aquela nação que estava oprimida com o passar do tempo.
Aí voltando para José. Então José prosperava e José estar na prisão. José tinha um espírito do Deus vivo que o revelava a ele, falava com ele sonho, mostrava algumas coisas. Assim como ele tinha sol e a lua se curvava diante dele por causa disso, porque gerou inveja, ódio em seus irmãos. Ali estava José, no cárcere. Mas ali foi entregue a José uma outra oportunidade, foi dada a José para que ele cuidasse dos carcereiros, das pessoas que estavam presas ali. E assim na prisão, um deles tiveram um sonho e contou para José. E ao contar o sonho para José, ele contou o seu sonho e o do padeiro, pois o Espírito do Senhor estava com José. E a palavra de Deus diz que quando José interpretou o sonho do faraó, que ele tinha sonhado com 7 espigas famosas, cheias, e 7 espigas magras, e tinha sonhado com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E ninguém ali sabia interpretar aquele sonho. E o faraó estava perturbado. Então alguém falou de José, que havia ali entre eles alguém que tinha o Espírito de Deus vivo, que o saberia interpretar o seu sonho. Ele que outrora tinha interpretado o sonho do padeiro e do copeiro, que falou que o padeiro ia morrer, o faraó ia cortar a cabeça dele, porque as aves representavam que ia comer a cabeça dele, e assim aconteceu. O padeiro morreu, mas o copeiro foi exaltado. Cumpriu-se o sonho. E então, ao interpretar aquele sonho, que era 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas secas, seria 7 anos de seca, de fome, que viria sobre aquela nação egípcia. E ele mandou que juntasse sementes no celeiro durante aqueles 7 anos e guardasse para não ter a colheita da seca, ter o que comer. E assim o fez, e assim foi bem sucedido naquilo que planejou. E por esse motivo, o faraó o entregou na mão deles, cuidado, fazendo de José o segundo maior no poder do Egito, tornando ele governador do Egito, pois abaixo dele era José que o reinava. Meus queridos amados irmãos, eu não sei qual é a tua posição diante dessa situação. Eu não sei como você se encontra, se você está sendo escravizado, se você está sendo odiado pelos teus irmãos, se você está longe do teu pai, da tua mãe, foi separado, mas bem sei que o Deus que esteve com José estará contigo. Se você não perder a tua fé, se você não duvidar dos sonhos que o Senhor te revelou, vai se cumprir na tua vida. Porque não foi fácil para José chegar onde chegou. Teria que acontecer, teria que ser vendido. Teria que ir parar para que o Senhor exaltasse. O Senhor permitiu que não, porém o Senhor não permitiu que ele morresse. O Senhor trabalhava e trabalhou para o sacar da prisão e torná-lo governador de uma terra distante, de uma terra estranha, governador do Egito. E ali o povo de Israel cresceu, prosperou, da onde veio os demais israelitas, até chegar a Moisés. Louvado seja Deus. Que depois da sua morte, o rei novo não conheceu. E começou o povo de Israel. O povo de Israel. Foi quando o Israel clamou ao Senhor. E Deus, ouvindo o clamor de Israel, enviou Moisés para libertar o seu povo. Porque José já tinha morrido, já tinha perdido sua fama. O rei que ali estava não conhecia a José, o faraó. E começaram
a espancar os filhos de Israel, severamente, duramente. Mas Deus nunca esquece as suas promessas. Deus sempre faz milagre e prodígio no meio do seu povo, assim como fez no Egito, à frente dos egípcios, a coluna de nuvem que estava diante deles, a coluna de fogo que estava durante a noite para iluminar a todos. Deus sempre esteve com o israelita. Mesmo que muitas vezes duvidasse do poder do seu Senhor, mesmo colocando à prova o seu servo, o seu escolhido, como Moisés, o Senhor estava com Israel. E como você está com Israel? Com aquele que o adora, que o serve, com aquele que não desanima, com aquele que não fracassa o problema da situação, mesmo presos, escravizado, dona, o Senhor dá escape e põe liberdade, e o faz governador de uma terra distante. O exalta diante de todos e aos olhos de todos, para mostrar que Ele é um Deus que não falha, que Ele é um Deus que age no momento certo, que Ele é um Deus único e verdadeiro, um Deus que faz profeta, que falava face a face no lugar, que entregou as tábuas da lei para que fosse obedecida. É o mesmo Deus que quer falar conosco, pero nós não vimos sua face, porque vivemos tempo, nós temos o Senhor como nosso mestre da igreja. Cremos com Nele, cremos nele, invocamos o seu nome. É um Deus grande, um Deus sobrenatural, um Deus que não nos despreza, um Deus que está conosco. Meus amados irmãos, ainda que passamos por tribulações, que somos odiados, não foi chegar aonde chegou, pois teve que ser vendido como escravo. Chegou escravo, mas foi governador. Assim, Moisés cresceu no palácio, mas depois fugiu para o deserto. E passou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, total 80 anos, para libertar o seu povo da opressão do faraó. Porque é assim que Deus age. Deus permite que venha o deserto na tua vida, mas não permite que você morra no deserto. Deus permite que a dificuldade chegue, mas não permite que ela te mate, porque Ele está testando a tua capacidade para te honrar, meu amado irmão. Para te colocar em lugar alto, para dizer você venceu. Não desista, não desanime diante da dificuldade que é imposta diante de você. Erga a cabeça, marche, atravesse o deserto, enfrente a escravidão, a humilhação, para ver a glória do Senhor se manifestar na tua vida, para ser um guerreiro, um atalaia como Moisés, ser homens de confiança e ter intimidade com o Senhor como teve Moisés e José, que o sonhava, que o Senhor revelava em sonho. Sim, porque é o mesmo Deus que servimos hoje, de uma forma diferente, mas é o mesmo Deus que não mudou. É o mesmo Deus que escuta a oração daqueles que eu busco, que escuta o clamor daquele que eu busco, que eu teme, que vive em novidades de vida, que eu teme, que se santifica no mundo, que é fidelidade para com o Senhor nele. Louvado seja o nome. Então temos homens de Deus que foram exaltados, escolhidos pelo Senhor, e que nós fôssemos como esses homens que não perderam a fé, mesmo quando estavam passando por dificuldade, por situação, mesmo que levantava o povo contra eles estavam sempre na rocha inabalável, sempre com a fé viva no Deus que não desprezou, que estava sempre trabalhando a seu favor, os livrando, os protegendo, fazendo prodígio, maravilha no meio do povo hebreu, no meio daqueles que eu buscava. Assim o Senhor quer fazer maravilha no dia de hoje. Se o clamarmos, se o buscarmos, se nos humilharmos diante dele, ele fará maravilha, ele nos dará o escape e aniquilará os nossos inimigos. Porque o nosso Deus não falha, não falha. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. Será sempre eterno, será sempre poderoso, será um Deus maravilhoso, um Deus do povo, liberta da escravidão do pecado, que faz chover maná do céu, nos manda a sua palavra viva e eficaz. Esse é o Deus, meu amado irmão, a quem você deve servir, a quem você deve honrar,
a quem você deve glorificar, porque é Deus poderoso, é Deus verdadeiro, Deus que não falha, Deus que não se omite, Deus de justiça, Deus que opera maravilhas, exalta o seu povo, que não despreza o seu Israel. É um Deus que vai você vencer as batalhas, as guerras, para dar vitória a seu povo. É um Deus que no meio da batalha está contigo, agindo, para dar vitória a todos nós. Seja qual for a batalha física, a batalha espiritual, o Senhor há de dar vitória, de abater os gigantes que se levanta contra nós. Se assim cremos que Ele é conosco, veremos o milagre, veremos a vitória da nossa vida. Consolado e confortado pelo Senhor. Louvado seja o nome do. Portanto, jamais devemos desanimar, jamais devemos adorar a outros deuses, mas somente adorar ao único Deus, o Senhor nos céus da terra. Então não pese sobre nós, para que Ele não viva as coisas para nós, mas para que Ele nos abençoe e nos faça prosperar. Podemos abraçar o pecado, a iniquidade, a devassidão da vida, a prostituição, o mundo de idolatria, de mentira, de não. Temos que não para essas coisas e dizer sim, Deus, sim para o Espírito Santo, verdade, sim para que sejamos tanto espiritual como que as bênçãos as nossas vidas. Como estableceu no deserto. Podemos ter tempo de ser como teve no Egito, tempo de José, mas contudo com ele, eu exalto, colocando na dor de uma terra e fazendo em tudo que tocar. Que assim sejamos próximos, que em tudo que tocarmos, que o Senhor conosco, nos abençoando, nos fazendo prosperar, para que possamos dar testemunho do nosso verdadeiro Deus, um Deus poderoso, um Deus único, um Deus que é Senhor dos céus e da terra. Porque essa é a nossa responsabilidade. A igreja tem que olhar para o Senhor, servir ao seu Senhor, tem que adorar a Deus verdadeiro. Não pode olhar para o Egito, não pode lembrar do Egito, nem as suas devassidões, nem contaminar com este mundo babilônico, este mundo de idolatria, este mundo de mentira, de feitiçaria, de dor. Mas temos que nos santificar, nos curvar de que é o nosso Rei, o nosso Deus, e o adorar de calma e coração, de enfrentar as batalhas, de enfrentar os nossos inimigos, confiando que na guerra seremos vencedores, na guerra contra o mal, contra Satã, nas malignas celestes dos ares, no Senhor a vitória. Ele está conosco o tempo. Marca da aliança para nós. Ele é a nossa segurança. E sem Ele é impossível vencer as lutas de cada dia. Sem Ele é impossível prosperarmos espiritualmente e fisicamente. Pois temos que confiar neste Deus maravilhoso. Entregando nas suas mãos temas toda a nossa fidelidade para que se cumpra em nossas vidas os que sonhamos. Os projetos do Senhor vençaram em nossas vidas. Que prosperemos governador de um Egito para mostrar a glória do Senhor se manifeste em Egito, os gentios que não conhecem o Jesus Cristo. Abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua casa, teu lar. Como Moisés e como José, homens ao Senhor, homens que estavam face a face com o Senhor, que jamais duvidaram do Senhor, que jamais duvidaram dos seus, por saber que o Senhor estava com ele, que no tempo certo o Senhor ia cumprir promessas, ia cumprir com aquilo que havia prometido, porque nosso Deus promessa jamais falhar naquele que não fala, o que faz cumpre, porque ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel para com aqueles que nele confia, que possamos crer, confiar que o Senhor é conosco, que nosso Senhor será no tempo certo, segundo a vontade do nosso Deus. Amém? Se você não é inscrito no canal, se no canal ative o sininho da notificação para que o YouTube te notifique assim que colocar novo conteúdo. Venha ser missionário junto comigo, como compartilhando esse vídeo, como o número de pessoas que puder. Vamos evangelizar os 4 cantos da terra. Shalom, graça e paz. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor rosto sobre a tua casa, a tua vida, sobre a tua tenda. Seja o nome santo daquele que vive para todo sempre. Jesus Cristo Nazaré, Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador.